Oi, eu sou Cristiane Oliveira, diretora e roteirista de filmes de Porto Alegre, e eu vou falar sobre os bastidores da criação do longa Mulher do Pai, traçando um paralelo com aprendizados dos curtas que eu dirigi antes desse longa-metragem. A intenção é contar como algumas ideias surgiram da colaboração com a equipe e recuperar um pouco daquele espírito dos extras de DVDs que trazem visões de dentro sobre a feitura do filme. O meu primeiro curta, cujo título é Messalina, foi lançado em 2004, produzido pelo Gilson Vargas e pela produtora Clube Silêncio. Eu escrevi o roteiro numa oficina de roteiro que o Gilson ministrou. Ele gostou do resultado e perguntou se eu tinha vontade de dirigir. Eu não sabia exatamente como seria dirigir, e ele me disse: se tu consegue imaginar imagens do teu roteiro, então tu pode dirigir. E foi assim que eu criei coragem para dizer para ele: sim, eu escrevo pensando em imagens. E aí aceitei dirigir. Ele então quis produzir e conseguiu recurso no FUNPROARTE, edital público de apoio à cultura de Porto Alegre. Depois, ele se associou aos diretores Fabiano de Souza, Gustavo Spolidoro e Milton do Prado, e eles lançaram a produtora Clube Silêncio, no Festival de Gramado em 2004, com o curta Messalina e os 5 naipes do Fabiano de Souza. Os dois estiveram na competição oficial do festival naquele ano. No processo de realização do curta, várias situações marcaram o meu olhar sobre como dirigir o longa no futuro. Primeiro, vale falar da relação da direção com a montagem. O curta tem uma situação inicial. Um telefone público toca, uma jovem cega atende e ela percebe que é um engano de um homem querendo marcar um encontro com uma garota de programa. Ela percebe o engano, se faz passar pela prostituta e marca o encontro. Essa era a primeira cena de um roteiro que mostrava depois a preparação da personagem para esse encontro, a criação dessa representação da personagem da prostituta. Aí na montagem, a montadora do filme, chamada Tula Anagnostopoulos, ela sugeriu que a gente intercalasse as cenas que vinham depois com os trechos do diálogo no telefonema, distendendo assim a evolução dele. E isso deu muito mais ritmo para o filme. Aí eu percebi como é bom entregar o material filmado, dando liberdade para que a montagem reescreva o filme a partir do que de fato foi rodado. Agora eu vou citar uma situação que fala da relação da direção com o cronograma. Como foi minha primeira experiência na direção de filmagem com atores, antes eu só tinha dirigido animações, eu ainda não tinha muito claro para mim a relação entre a decupagem e o tempo do set. Por decupagem aqui eu me refiro à criação da lista de planos a ser filmados. Então eu tinha muitos planos na minha lista que não ia dar tempo dentro da quantidade de diárias que a gente planejou. E aí uma hora o Gilson veio conversar comigo e me disse que a gente tinha que acabar a filmagem no sex shop no horário previsto para ir para a biblioteca pública. Aí o que eu fiz? Eu peguei 3 cenas que a gente tinha para fazer na biblioteca e transformei em uma, com uma solução inspirada numa cena do filme Asas do Desejo, do Wim Wenders, em que a câmera vai passando pelas estantes da biblioteca e essas estantes servem como uma cortina, que vai descortinando situações entre elas. As estruturas verticais das estantes preenchem a tela num quadro, e esse quadro vira um ponto de corte, mas o resultado parece um plano de sequência. E assim a gente fez, colocando a atriz Vanise Carneiro em diversas posições, em um único movimento de traveling por trás das estantes, o que foi bem mais rápido de filmar do que eu tinha planejado antes. Ainda sobre decupagem, teve um momento que a gente já estava meio atrasado e chegou a hora de filmar a cena que mostra as coisas que ela comprou na sex shop, que estão espalhadas em cima da cama. O diretor de fotografia, o Jorge Henrique Boca, me falou que ia montar a estrutura para a câmera no quarto. Aí eu saí para conversar com os atores e vi que aquela montagem estava demorando. E aí, quando eu voltei lá para ver o que estava acontecendo, ele tinha montado um trilho no alto da cama, como uma tractana que segurava a câmera virada para baixo, num contra-plongé que ia mostrando o que tinha em cima da cama. Eu pensei em voz alta, junto das diretoras de arte. Mas por que não faz a correção com um movimento de pan simples, com a câmera no tripé? Aí,
A dupla de diretoras de arte que eu tinha, as experientes Gilca Vargas e Yara Noemi, me olharam e disseram: "Deixa, esse é o plano do fotógrafo, vai ficar bonito." E eu acho que valeu a pena mesmo esperar. A partir daí, eu comecei a pensar em explorar mais o momento da decupagem dos planos como um momento propício para a criação colaborativa, de forma mais ampla sobre a linguagem, com nossos parceiros de criação no filme. Tem outra situação que vale contar. Agora, sobre a relação da direção com a produção, eu peguei assim de ouvido que não tinha um determinado filtro que era necessário para criar um efeito na fotografia. E aí, eu fui lá, meio que para tirar satisfação com o Gilson, o produtor, para saber por que não tinha o tal filtro, se ele era importante para a fotografia. E aí ele me disse: "Cris, tudo é importante." O fato é que o fotógrafo sabia dar um outro jeito, sem o tal filtro. E quando se tem pouco dinheiro, a gente tem que equilibrar as necessidades de todos. E às vezes não tem tudo que todos querem para fazer o melhor trabalho. Aí é que entra a criatividade, a possibilidade de se reinventar em outras formas para chegar onde se quer. E desde então, para mim, é importante saber das dificuldades da produção, para não criar embates desnecessários e conseguir pensar junto soluções que sejam boas para todos. Outra coisa que eu trouxe do curta tem a ver com a relação com os atores. Antes de dirigir o Messalina, eu trabalhei com fotografia still, finalização e animação. E na animação, tu tem que indicar tudo sobre os personagens. Indicar como o personagem tem que mover os braços, como ele tem que falar, como um fio de cabelo tem que cair, tudo. E o fato é que tinha um gesto descrito no roteiro que a personagem fazia com os dedos, enquanto lia na biblioteca. E quando eu fui trabalhar com a Vanise, ela queria saber qual era o significado daquele gesto. E aí eu expliquei para ela e ela me propôs uma outra forma. E eu estranhei aquilo, porque se estava no roteiro, se eu tinha escrito, se eu queria aquilo, por que o ator estava procurando algo diferente? E aí ela me disse: "Cris, para mim, no meu corpo, esse gesto soa artificial." Então, naquele momento, eu cortei o cordão umbilical com o roteiro. E foi libertador ver como um personagem ganha vida se a gente entregar ele para o ator e construir ele junto com o ator. Enfim, isso tudo vai refletir lá no processo de criação do meu primeiro longa. No meu segundo curta, cujo título é Hóspedes, eu já comecei a experimentar algumas coisas. Em especial, compartilhando mais a criação dos planos com a assistente de direção, a Denise Marque, que também é roteirista e diretora. Não era só uma assistente para tocar o set, mas para pensar junto o resultado. Mas uma coisa importante desse filme que eu queria destacar é que ele foi criado a partir de um personagem real, que se dispôs a fazer o filme quando ele acontecesse. Porém, quando a Clube Silêncio conseguiu os recursos no edital do Ministério da Cultura para curtas, essa pessoa já estava envolvida com outros compromissos e não pôde participar. Eu tive que correr atrás de um outro ator, o qual eu achei por acaso na rua do centro de Porto Alegre. Eu abordei ele e convidei para conversar sobre o projeto. Ele era uma pessoa de outra área profissional que não tinha nenhuma relação com as artes, mas ele aceitou participar. Eu me deparei aí com um desafio, que é, quando a gente muda o ator, toda a intenção muda um pouco também. Porque o desenho de um rosto toca em uma bagagem histórica e emocional que a gente já tem, de símbolos e formas que nos remetem a determinadas sensações e emoções. Um outro rosto vai remeter a outras emoções e vai mudar a atmosfera do filme. Então, eu tive que adaptar algumas cenas para isso, para que elas fossem mais adequadas para ele. E eu contei com a ajuda da Vanise Carneiro na preparação de elenco dele, pois ele não tinha nenhum contato com a área e achei bom ter uma profissional como ela para dar um embasamento para ele. Sobre o aspecto estético, o fato é que ele tinha uma figura que passava uma maturidade maior, enquanto o outro tinha um aspecto mais juvenil. Então, as cenas ganharam um tom de acolhimento diferente do que tinha antes. E os planos foram pensados para aproveitar isso. Quando o ator é outro, o filme é outro. E isso foi algo que também impactou no Mulher do Pai. Agora eu vou elencar esses pontos que eu levantei sobre os curtas para trazer o processo de construção do longa, que foi inspirado
em parte em uma experiência pessoal que eu vivi, de reaproximação do meu pai na adolescência, associada a experiências que eu tive na pesquisa do meu primeiro curta, para o qual eu convivi com deficientes visuais, e uma das coisas que eu conheci foi a angústia provocada pelo esquecimento das imagens, no caso das pessoas que perdem a visão. Daí surgiu a história de um homem cego e, com a morte da mãe dele, a única pessoa que resta para ajudá-lo é a filha dele. Aos poucos, o filme revela que a mãe da guria morreu no parto. Então, ela cresceu cuidada pela avó, e os dois, ela e o pai, foram criados quase como irmãos. Essa relação confusa vai entrando em choque no dia a dia, e eles vão ter que aprender a conviver numa casa isolada no Pampa Gaúcho como pai e filha, e se reorganizar nessa ausência deixada pela matriarca da família. Esse roteiro eu escrevi em parceria com a Michele Frantz, roteirista que também foi continuista do filme. Bom, retomando a questão que eu levantei antes da montagem, a Tula também montou o longa, e no Mulher do Pai aconteceu um momento que vale contar. A gente estava montando a cena do celular, em que as gurias vão ver um funk, e a Tula deu um play, sem cortar o final da música. Ela ficou maior do que eu tinha previsto, e se estendeu por cima das próximas cenas. Aí eu assisti daquela forma e a minha reação foi: tem que cortar a música aí, né? E ela falou: mas sabe o que ficou legal? Quem sabe a gente deixa assim. E o efeito que se criou com isso é que parece que os bois da próxima cena estão dançando funk no Pampa. Se eu te quiser, você vai ser só amiga. Essa ligação do som com a imagem veio assim meio por acaso, mas foi pela sensibilidade da montadora que viu naquela união um efeito que agregava ao filme, que somava com a situação de renovação que chega no Pampa, impulsionada pela chegada da internet. O que de fato aconteceu lá na vila onde a gente filmou, pouco antes da gente chegar para rodar. Ainda sobre a montagem, vale dizer que o roteiro tinha blocos bem definidos da evolução dos personagens. Um primeiro bloco de apresentação dessa família, impactada pela morte da avó da protagonista, e o pai da protagonista tentando se recolocar como o novo ditador de regras no universo da filha. E um segundo bloco em que a filha conhecia o forasteiro uruguaio e se soltava mais, e o pai também ia se soltando mais, até a entrada da professora na vida dele. Porém, na montagem, isso não ficou bom, porque demorava para chegar numa cena que o pai não fosse tão duro com a filha. Então, a gente tentava reduzir cada vez mais o primeiro bloco da apresentação, para que o espectador ganhasse empatia com ele antes no tempo. Aí a gente mostrou o filme para o Diego Parker Fernandes, nosso coprodutor uruguaio, que sugeriu, ao invés de reduzir o início do filme, a gente inverter a ordem de algumas cenas. Algumas coisas vieram para antes da relação da Ana Lu com o uruguaio. Consequentemente, as cenas em que o pai começa a se soltar mais também. Foi como no livro Num Piscar de Olhos, do cineasta Walter Murch, em que ele cita como, às vezes, uma dor numa determinada articulação do corpo não precisa de tratamento naquela articulação, mas sim que se investigue de forma mais ampla o doente, porque pode ser num outro lugar o problema, que só está provocando aquela dor como um reflexo, e o remédio, na verdade, tem que ser para esse outro lugar do corpo, não para aquele no qual a dor aparece mais clara. Então isso já trouxe uma nuance para o pai que coloca ele num outro lugar, mais leve, porque ao invés de ele reprimir a filha na relação com o uruguaio, que ele descobre ao ouvir ela falar no telefone com a amiga, ele simplesmente ouve e digere aquilo à sua maneira, como se ele permitisse que a filha começasse a viver, antes no filme, antes do que eu tinha pensado no roteiro. Vale dizer que o Diego, nosso coprodutor, ele é também diretor e roteirista de filmes. Então ele sempre foi um produtor criativo em diversas etapas do processo. A montagem entrou no eixo que ficou até o resultado final e que conta ainda melhor o que eu queria com o roteiro. Um roteiro que não tem um arco da personagem principal duro, um roteiro que permitia essas mudanças. Depois de escrever o filme, eu conheci o trabalho da Maureen Murdoch
escritora e psicóloga, no qual ela faz uma revisão do modelo da jornada do herói, descrito por Joseph Campbell, pelo ponto de vista da mulher. E nesse livro, ela vai dissecando diversas formas de representação da mulher nas narrativas ficcionais, e ela levanta como às vezes a personagem não segue um objetivo restrito, mas avança às voltas com uma estrutura mais circular, como a da Nalu, vivida pela atriz Maria Galã. Ela vive uma estrutura narrativa que é composta de vários círculos em torno dela, porque é uma jornada rumo à construção da própria identidade. Não é um arco definido para resgatar um soldado ou para desenterrar a Arca do Tesouro, mas é um arco dramático que vai se montando aos poucos e na interação com os outros círculos narrativos, como a relação da Nalu com o pai, a relação dela com a professora, com a amiga, com o uruguaio, e cada novidade na relação com eles vai impactando nessa construção lenta dela mesma, nesse momento de transformação que ela vive, sem um norte claro. Sobre a relação da direção com a produção, O Mulher do Pai foi um filme que precisava da construção de uma série de estruturas, como, por exemplo, consertar a estrada local para a gente poder circular nos dias de chuva. Por ser de um material muito arenoso, virava barro com chuva e ficava intransitável. Além disso, na Vila de São Sebastião, onde a gente filmou, moravam apenas uns 200 habitantes, muitos funcionários das estâncias da região. Ela fica no distrito da cidade de Dom Pedrito chamado Torquato Severo. Por esse nome, achamos ela no mapa na pesquisa do roteiro que durou quase um mês. A gente rodou, eu e o produtor associado do filme, o Gustavo Galvão, desde a ponta mais ao sul da fronteira com o Uruguai, lá no Chuí, até a ponta mais ao norte da fronteira com a Argentina, vendo todas as cidades que tinham do lado de cá e de lá. E o fato é que a Vila de São Sebastião nos encantou pela sua geografia, pela sua arquitetura e pela casa que a gente achou lá, para ser a casa da família do filme. Mas não tinha hotel para abrigar a equipe do filme, e a cidade mais próxima, que era Bagé, ficava a 1 hora de distância quando a estrada estava seca. Então, graças ao acolhimento dos moradores à nossa produção, a gente pôde hospedar a equipe nas casas dos locais. E nelas, a produção precisou fazer algumas adaptações para poder receber a equipe. Essas construções e reparos que a gente fez ficaram também como uma contrapartida para os moradores. Todo o investimento em estrutura era necessário e foi importante para a direção entender todas essas delicadezas para repensar algumas situações no roteiro. Tiveram adaptações especialmente em 3 cenas, que eu vou citar, porque a gente não tinha condições de ampliar o investimento, abrindo mais diárias de filmagem. Além das 4 semanas previstas, aí o que aconteceu? Tinha uma cena de igreja, na qual todos os personagens se encontravam numa missa pela senhora falecida. E ali, num comentário, a gente entendia o desconforto do Ruben, o pai da protagonista, vivido pelo ator Mahat Descartes. Desconforto de perceber, ao ouvir a descrição de um amigo sobre a filha, que a Nalu tinha crescido e já estava uma mulher. Além disso, tinha na cena a apresentação da mãe da amiga da Nalu, vividas pelas atrizes Áurea Batista e Fabiana Amorim. A mãe oferecia ajuda e o Ruben negava. O fato é que chegando lá na vila, a gente viu que a igreja não funcionava mais tão frequentemente. Tinha missa só 1 vez no mês, mais ou menos, e não estava cabendo essa cena no nosso cronograma, porque exigia figurantes, tinha muitos planos, e tudo isso já era um tempo de preparação grande. Então, a gente cortou essa cena e o incômodo do Ruben aparece direto na cena em que ele ouve o primeiro telefonema da filha, em que ela conta do seu encontro com o uruguaio, o que reforçou a surpresa que isso causa, porque até então ela parece mais menina, até para os olhos do espectador. Assim, a gente aborda essa questão já numa ação envolvendo a própria personagem. No roteiro, essa apresentação da personagem pela descrição do outro agregava uma tensão no Ruben. Mas no filme, não precisa antecipar o que está por vir. E com relação à mãe da amiga, ela já aparece ajudando a Nalu mais para frente. Não fez falta ela se oferecer antes para ajudar o Ruben. E esse papel, digamos assim, ficou totalmente com a professora, vivida pela Verônica Perrota,
que entra depois na história e ela sim vem para ajudar o Ruben, deixando assim mais diferenciados entre si os papéis delas. Tinha também outra cena no roteiro que se passava no mercado da mãe da amiga, e no diálogo se entendia um pouco da história pregressa dos personagens e o que tinha acontecido com a mãe da Nalu. Então a gente pensou, qual é o mínimo de informação necessária que tem aqui nessa cena, que eu acho que vai fazer falta se não tiver no filme? Aí o que era informação passou para outras cenas que já existiam, sem criar cena nova. Por exemplo, quando a Nalu está trabalhando num tear pequeno e a professora chega para conversar com ela, ali tem uma mínima informação dizendo que aquele tear era da mãe da Nalu. Então a gente entende que a mãe também trabalhava com tecelagem junto com a avó falecida dela, Que bom. que é como eu Talvez imaginei você essa pegue meu personagem. E logo a seguir, no diálogo, ela fala que a mãe não morreu de parto, mas de vergonha. Depois a gente vai entender qual foi a tal vergonha, mas o fato é que a gente trocou uma cena inteira por um objeto de cena e algumas palavras sobre ele. E essa solução surgiu da minha interação com a Maria Galã e com a diretora de arte. Quando eu comecei a ensaiar com a Maria, que era uma pessoa já ligada às artes visuais, eu descobri, coincidentemente, que ela já tinha feito tecelagem, mas num tear pequeno. Eu pedi para ela me mostrar e eu achei linda aquela composição. Fotografei e mostrei para a diretora de arte. A gente decidiu ter um tear como aquele na cena inicial do filme. O que a gente não imaginava naquela altura é a importância que ele ia ganhar depois. Ficou tudo mais enxuto em termos de informação, mas eu gosto desse tipo de narrativa que se constrói nas lacunas, no não dito. Ninguém sentiu falta de saber mais sobre a mãe da Nalu. Agora, vale falar de uma outra situação que modificou o roteiro, e a solução surgiu influenciada pela pesquisa que eu fiz, entrevistando pessoas do local e também da minha colaboração com a diretora de fotografia, a Heloísa Passos. E tem a ver com a cena em que as adolescentes conhecem o forasteiro uruguaio, que no meu roteiro acontecia de noite. Mas a gente fez uma visita técnica à vila com a fotógrafa e a equipe de elétrica e maquinária, e a gente viu que para iluminar aquela cena como noturna, ia precisar iluminar toda a rua, não apenas o bar. Um tempo de montagem de luz que a gente pressentiu que ia nos apertar. Por outro lado, na minha pesquisa, eu percebi conversando com as meninas da região que elas não saíam à noite. À noite, elas ficavam em casa com a família, não iam no bar. O único bar da vila era um local frequentado à noite pelos homens. Então, a Heloísa comentou que se a gente filmasse os atores contra a luz que já existia nas casas, aí a gente poderia ter algum desenho de luz. Então, o que a gente fez? A gente mudou essa cena do primeiro encontro para a tarde e o retorno da Nalu com o uruguaio de moto acontece no início da noite, contra a luz natural das casas, o que veio muito a calhar, porque a aproximação deles acaba acontecendo no crepúsculo, que tem uma luz mais púrpura, uma cor que remete a esse momento de transformação. E assumir essa condição da vila de que as adolescentes ficavam em casa à noite fortaleceu a tensão da relação da Nalu com o pai, porque aí ela tem que estar à noite com ele naquela casa. E tudo isso permitiu que a gente filmasse mais rápido. Sobre a questão da decupagem, eu fiz ela em 2 etapas. Primeiro conversando com a assistente de direção, Naná Batista, e com Gustavo Galvão, que também é colaborador de roteiro, e a gente ia trocando ideias sobre o roteiro, sobre pinturas, filmes, etc. Mas a casa era uma questão que preocupava, porque grande parte da história se passava dentro dela. E como fazer para não ficar monótono? Além das 2 visitas técnicas que a gente fez com a Heloísa, na primeira a gente definiu locações e depois na segunda, para conhecer as locações junto com a equipe de elétrica e maquinária, a gente investiu em ter a Heloísa conosco no local alguns dias antes da filmagem. E aí a gente pôde se concentrar em ficar na casa, lendo o roteiro, junto com a assistente de direção, a diretora de arte, Adriana Borba, e a atriz, a Maria, fotografando ela
de acordo com o que pediu o roteiro. Assim, a gente testou diversos enquadramentos possíveis dentro da casa. Esse foi um trabalho que durou 3 dias, com o objetivo de que nenhum plano fosse igual ao outro dentro da casa. Vale dizer também que eu comecei a relação com a Heloísa muito tempo antes. Em 2012, eu contatei ela para ler o roteiro e eu convidei ela para o projeto. Assim, a gente pôde ir trocando muito. Por exemplo, eu mandei para ela uma imagem que me influenciou para a construção visual da Nalu na casa, que é a Therese de Baltos. E ela ia numa exposição, via algo que lembrava do filme e me mandava também, como, por exemplo, a tela Christina's World, do pintor Andrew Wyatt. O filme só conseguiu fechar todos os recursos que precisava para ser rodado em 2015. Então, a gente foi trocando e se aproximando ao longo desse tempo. Agora eu vou falar sobre aquela questão da necessidade de trocar o ator, que aconteceu no meu segundo curta. Quando a gente conseguiu os recursos e definiu a data da filmagem, que foi entre maio e junho de 2015, o Maha, ator que vive o pai, já estava comprometido com uma novela. Antes de definir por ele, eu tinha feito uma super pesquisa levantando muitos nomes do cinema nacional, de todos os lugares do país. E o que acontece é que, como a Nalu era a protagonista, ela foi a primeira atriz que eu defini e precisava achar um pai para ela. E ele foi o que mais me convenceu. Eu não queria mudar o ator. Aí o Gustavo fez eu contar quantas páginas eu tinha com o personagem do Ruben e propôs de eu repensar o roteiro e cortar as cenas dele, para que coubessem no tempo que eu poderia ter com o Maha. Foi matemática a coisa. Pensando num ritmo de filmagem de umas 4 páginas filmadas por dia, em média, eu fiz caber a participação dele dentro do que eu poderia dispor de diárias com ele. E lembrando agora da importância de entregar o personagem para o ator e não ficar controlando todos os seus gestos, vale aqui destacar uma experiência que o Maha trouxe para a direção de arte do filme. Eu pedi que ele passasse um tempo convivendo com um homem cego da vila, como preparação para a atuação dele. Era um homem com uma condição muito semelhante à do Ruben, que tem uma pessoa para cuidar das necessidades que vêm da rua, como compras, pagar contas, etc., e que fica muito mais em casa. Mas em casa ele tem funções e domina bem aquele espaço. Só que é um homem que não passou pelas escolas especiais para deficientes visuais que tem nas cidades, onde ensinam as pessoas a tocar nas coisas com a parte de trás da mão primeiro, para identificar por onde andam e só depois apalpar com a palma se necessário. Esse homem se movia pela casa mais livremente, tocando com a palma da mão em tudo. Então, a gordura natural da palma da mão deixou uma marca naqueles pontos das paredes em que ele sempre se apoiava para andar por dentro da casa. E isso o Maha nos contou e queria poder fazer na nossa casa. A direção de arte absorveu a ideia e a Adriana sujou as mãos dele e ele foi lá e deu vivência para a casa cenográfica dele. Uma outra mudança que o roteiro sofreu na montagem surgiu de um comentário do Raul Locatelli, técnico de som, e da Michele. Eu mostrei o filme para eles separadamente e os dois disseram que ficaram com uma impressão que o forasteiro uruguaio passava muito rápido pelo filme. No roteiro, tinham apenas 2 encontros. A cena da moto ela acontecia depois do primeiro encontro. Eu peguei só esse momento e desloquei para mais para frente no filme, indicando assim que aconteceu um terceiro encontro. Isso fez todo sentido na nova ordem que a gente criou no roteiro, invertendo algumas cenas de lugar em relação ao que tinha sido planejado. E essa relação da mulher num ambiente conservador e de cultura focada na figura masculina, como é a cultura da pecuária naquela região, se estende mesmo para outros detalhes, como para a música do filme. O Raul, que captou o som do filme, eu já conhecia o trabalho dele do filme Luz Silenciosa, do Carlos Reigadas. E quando o Diego nos falou que ele era uruguaio e poderia fazer parte da equipe, eu achei ótimo, porque eu já gostava do trabalho dele. E ele tinha o hábito de gravar sons da vila nas horas vagas do set. No final da filmagem, ele me entregou 3 pastas, manhã, tarde e noite, com sons que ele fez nesses horários,
nas diversas locações do filme. Eu ouvi todos e decupei o que tinha em cada um e fui usando ao longo da montagem e finalização de som. E teve uma coisa especial que ele captou, que foram rádios ligados nas casas. Num desses rádios, um programa de samba é apresentado por um locutor com sotaque bem gaúcho da fronteira, que apresenta uma música da Dona Ivone Lara. Eu achei aquilo o máximo, porque ela foi a primeira mulher a ser reconhecida como compositora de samba enredo. Olha, acender a luz mais cedo. Aí eu pedi para a produção conseguir os direitos daquela música que eu queria usar no filme. E assim ficou, a voz dessa personagem histórica no Mulher do Pai, na cena em que a Analu chega em casa e o pai está ouvindo o rádio no escuro em casa. Outro uruguaio que influenciou na construção do filme foi o diretor de arte Gonzalo Delgado, que foi diretor de arte de um filme que eu gosto muito, chamado Whisky. Ele seria o diretor de arte do filme, mas por questões pessoais ele não pôde acompanhar as filmagens. Então ele fez as aprovações de tudo até o primeiro dia de filmagem, trabalhando junto com a Adriana, que assumiu sozinha a direção de arte no set. Ele foi quem, em visita à locação, sugeriu de a gente deslocar a porta dos fundos da casa para que ela ficasse alinhada com a porta da frente, para reforçar a simbologia do corredor da casa, que une o ateliê dos fundos à estrada em frente, como uma representação concreta da passagem que se dá na trajetória dessa personagem ao longo do filme. Outra sugestão que veio do diálogo dele com a Heloísa foi mudar a janela da cozinha, que era uma basculante pequena, para uma janela maior. Assim, a Elo poderia ter mais profundidade nas cenas da cozinha. E ele também propôs que se criasse uma abertura na parede entre a sala e a cozinha, o que facilitaria essa relação do Rubem, que é cuidado pelo olhar da mãe, mesmo quando ela está trabalhando na área ou na cozinha. Graças a essa janela e a essa abertura de parede, é que eu pude criar a forma como a gente filmou a cena da morte da matriarca da família, explorando a ausência dela no quadro da janela. Vale contar uma última história agora. No roteiro, a viagem que eles fazem à fronteira leva eles a conhecer a família da professora. E quando a gente chegou na fase de precisar enxugar o roteiro, eu cortei isso e transformei numa cena que eles iam para um rio que tem próximo da fronteira. A fronteira, no caso, era na cidade de Aceguá. Porém, ir até esse rio era muito tempo para retornar à nossa base. Então a gente teria que hospedar as pessoas em algum lugar por lá. E não tinha nada em volta. A Aletea Selonk, produtora do filme, me explicou toda a situação e me perguntou por que a gente vai fazer essa cena no rio. Então eu expliquei a importância para mim de um momento lúdico em que eles se aproximassem, o pai, a professora e a Analu, mas que algo ali ia acontecer para que a Analu ficasse com ciúmes daquela relação que começava a aparecer entre o pai e a professora. Então, eu levantei. O que tem de diferente na fronteira de Aceguá são os free shops. E aí a gente decidiu fazer a cena no free shop e criou toda aquela situação relacionada com o vinho, que era o que eu teria lá no Rio. Esse podcast foi gravado com recursos do edital da Universidade Fevale e da Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul, para financiamento de projetos culturais digitais, o FAC Digital RS. E foi produzido no mês de outubro de 2020, dentro das normas de distanciamento social impostas pela pandemia. Eu agradeço a todas as equipes dos filmes citados aqui e a atenção de vocês. Tchau, tchau.